Vamos lá. Luz, câmera, ação. Então, estamos gravando. Vamos começar agora a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós vamos responder depois da apresentação do nosso tema de hoje. Daqui uma hora a gente vai responder as suas perguntas, mas você já pode ir deixando aí no chat. Teve uma ideia? Já escreve para você não esquecer. Quem quiser também printar aqui a nossa apresentação e depois postar no Instagram, marca a gente aí, marca o meu Insta, que é o Rafa Dami, e Daninha, qual que é o seu Insta, Aninha? A gente vai deixar depois. Ana, isso, eu deixo ali no nosso grupo. Boa, vamos deixar no grupo lá depois se vocês quiserem marcar a gente. Então, vamos nessa. Sem mais demoras, vamos iniciar a nossa aula. Orçamento e decupagem, pessoal. Pode seguir. Como a gente falou na aula, antes de qualquer coisa, vamos apresentar aqui a nossa super convidada, ela que é coordenadora de produção na Santeria, tem experiência de mais de 15 anos no mercado audiovisual, incluindo festivais de cinema, editais e leis de incentivo. Produziu... Me Acho que botou no mutou o mudo teu aqui. mic, Rafa. Vamos lá. Produziu centenas de campanhas publicitárias para as principais agências do Brasil. É ela, Ana Paula Domingues. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vejo alguns nomes aqui conhecidos. O Christian, beijão, que a gente trabalhou em Florianópolis juntos, Sabrina, Yuri. E todo mundo que eu não conheço aqui também, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho essa iniciativa fantástica do Rafa. Vou pedir uma coisa e pedir licença para o Rafa. Se vocês puderem mandar no chat da onde vocês são e qual é a profissão de vocês hoje, porque eu tenho essa curiosidade. A gente está fazendo esse workshop em conjunto, então é um coletivo que a gente quer que cresça cada vez mais. E é muito legal ver pessoas de outros estados aqui conosco. E um dos objetivos da Claquete Digital é essa, tornar e democratizar o acesso à informação para um mercado que é tão fechado, que foi um pouco que a gente já falou aqui nas outras aulas. Então, muito obrigada, parabéns para quem está aqui, ajudem a divulgar, porque a gente quer fazer muito essa comunidade crescer. Maravilha, Ninha. Pessoal, o que é bom para colmeia é bom para abelha, tá? Então vamos fortalecer o audiovisual. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Como fazer um orçamento competitivo? Só relembrando, na última aula a gente pegou o briefing. Então a gente já sabe o que tem que fazer, a agência já passou o briefing para a gente. O que a gente tem que fazer agora, nesse momento, é um orçamento competitivo. Então, vamos iniciar aí. Primeiro passo para fazer um orçamento competitivo: criar uma concepção sobre o filme. Esse é o primeiro passo que você, diretor, diretora, precisa ter sobre o roteiro. Entender para qual caminho você vai levar ele. Só que a sua concepção, ela tem que estar ligada a outras duas coisas: a verba e prazo. Coloca a dica aí no ar, só para a gente relembrar o que a gente falou na última aula. Alguns pedidos, quase todos, eles já vêm com o valor de orçamento, ou seja, quanto que você tem para gastar, e também vem com a data de veiculação, porque o prazo, ele também é bem importante nessa concepção. Então, nosso próximo passo agora vai ver alguns steps, alguns pontos cardeais de uma concepção de um roteiro de um filme. O primeiro ponto cardeal é a pós-produção. A pós-produção ela vai impactar de uma maneira bem marcante assim, no filme. Eu digo marcante porque ela marca tanto na planilha quanto no visual. Tem alguns caminhos que você pode correr para a pós-produção. Você pode fazer um filme em croma, por exemplo, se a sua concepção for criar um filme em croma, como a gente está vendo aí nesse caso, que é um filme que eu fiz a nave da Xuxa ali em 3D, a gente gravou em croma e fez essa nave ali em 3D. Uma outra maneira é você fazer uma composição.
A composição, ela é uma mescla de você ter uma imagem gravada, em cima dessa imagem, você aplicar alguma arte. Como, por exemplo, nesse próprio filme da Xuxa mesmo, a gente teve algumas cenas de composição. A gente teve aqui uma era que eu fiz aqui com drone, e a composição foi colocar essa nave em 3D. Ou na foto da menininha ali, no Fusca, olhando para cima, a gente tem a nave ali em cima, ou mesmo ali o pai com o filho olhando pela janela, a gente tem uma composição. Então, isso é composição. Então, temos alguns caminhos da pós-produção. Ou gravar num chroma, ou fazer uma composição, ou o terceiro caminho é utilizar painéis de LED, que é o Virtual Production, que é o que a gente vai tá estudando e tá vendo ali no sábado agora no nosso workshop. A gente vai mostrar um exemplo aqui de um filme onde a gente utilizou o chroma key, tá? Com uma criação de cenário, tá? Acho bem legal. Esse filme, a gente tinha esse desafio, era recriar a nave da Xuxa. Então, a maneira como eu entendi que seria melhor fazer esse filme seria fazer ele inteiro em chroma key e criar tudo ali em pós-produção. Eu poderia fazer um cenário, tá? Em algum momento, eu até pensei em fazer um cenário onde eu colocaria a Xuxa ali dentro. Mas eu achei melhor eu não gastar tanto dinheiro nessa produção e investir na pós-produção. Mas tem um detalhe importante. Lembra que eu falei dos 3 pontos? Eu tinha prazo. Então, se eu tinha prazo, está tranquilo. Se eu não tivesse prazo, às vezes eu tinha que montar um cenário e tá com esse filme todo pronto ali, ele não ia ficar com esse visual, tá? Continuando dentro desse ponto, né? A gente tem a direção de arte. A direção de arte também é um ponto cardeal que você vai pensar na concepção do seu roteiro. Porque você pode tanto optar por fazer uma locação, então você vai numa locação, vai tipo assim, uma casa. Ou você vai numa locação adaptada. A locação adaptada é você pegar a casa, por exemplo, e nessa casa você fazer uma cena num quarto, que já é próprio de uma casa, e pegar um outro ambiente, criar, por exemplo, um pet shop. Então você está adaptando essa locação e às vezes essa inteligência de produção ela é importante para você na hora ali da sua diária. Então, olha, já peguei uma casa aqui, gravei no quarto, já vou ali para a sala e na sala eu vou fazer o pet shop. E um outro caminho é fazer em estúdio, seja ele num cenário minimalista, conforme a gente tem aí nesse filme do iFood, ou fazer num cenário que pareça que é o cenário real, porque às vezes a gente fala assim, tem que gravar uma casa, né? Então eu vou montar um cenário aqui como se fosse uma casa real. Pode seguir, Gi, por favor. Um outro ponto importante, então a gente tem lá a pós-produção que a gente viu, a direção de arte, e o outro é a linguagem, a movimentação de câmera. A gente precisa entender que tipo de movimentação, que tipo de linguagem eu quero para o filme. E para isso, eu preciso ter um conhecimento sobre os tipos de equipamento. Eu preciso entender o que é um Steadicam, que é, por exemplo, tem nessa foto com a Isa, o que é uma grua, um trilho, um drone, um Easy Rig, uma Phantom, que é uma câmera que vai gravar em slow motion, ou uma câmera aquática. Eu preciso ter essa compreensão, o entendimento desses equipamentos, porque é através da escolha deles que eu vou saber quanto que vai custar o meu filme. E esse quanto, ele vai variar em 2 pontos. Primeiro, o aluguel do equipamento, e às vezes o profissional ali que vai estar utilizando ele, e o tempo que eu levo, né? Então, por exemplo, eu fiz um filme recentemente que eu tinha um cambô, que era um braço mecânico. Olha, é incrível, dá uma movimentação maravilhosa. Mas além de ser muito caro, assim, é um valor alto, ele demanda um bom tempo da minha diária. Então, tem que ser muito bem pensado isso. O equipamento que eu for utilizar, ele vai demandar valor ali na minha planilha e também no meu tempo de diária. Pode passar, por favor. Então, a gente falou dos pontos cardeais, né? Que a gente tem ali a arte, a pós-produção, a movimentação de câmera e também o elenco. O elenco é um ponto cardeal. E agora eu vou chamar a Aninha para participar também já nesses momentos, que aqui, pessoal, quando eu estou decupando o filme, a minha troca ali com a produção, ela tem que ser
uma troca onde cada um possa somar a maior quantidade possível. É um filme que ele é feito com várias mãos. E nesse momento, é o momento que eu fico com a Aninha falando no telefone, conversando, falo, olha, qual caminho a gente segue? Se eu for por aqui, quanto vai custar? Se eu for por ali, quanto vai custar? Então, essa ligação diretor e coordenação de produção é muito importante, tá? Toninha, fala para mim aqui o elenco. O quanto que o elenco pode impactar num filme? Legal, Rafa. O elenco vai depender muito da decupagem do diretor. Então, a gente vai ler um roteiro ali, a gente vai ter provavelmente a indicação de quem são os personagens principais. A partir daí, o diretor vai falar: ah, aqui nessa farmácia eu preciso de um atendente que vai ser um coadjuvante, eu preciso de um outro cliente ali que vai estar em primeiro plano, e a gente vai fazer essa contagem de coadjuvantes e depois a contagem de figurantes. Então, assim, a contagem de figurantes é muito importante, porque parece pouco, o valor que eles ganham é proporcionalmente muito menor do que o elenco, mas aí a gente vai ter que contar produção de figurino, alimentação, transporte, e aí também é de acordo com o prazo de veiculação e com o cliente. A gente tem em São Paulo, o SATED, em outros estados também, os sindicatos que vão colocar em tabelas ali qual que é a prática de mercado para um cliente com exclusividade em telefonia 12 meses, por exemplo. Isso é muito importante a gente quantificar para a gente dar a qualidade do elenco necessária. E ter parceiros de produção de elenco conosco também que saibam trabalhar em diversas situações. Legal, Aninha. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica que eu peguei. E eu vou passar para vocês. É uma dica que eu peguei num curso que eu fiz, num diretor que eu sou fã dele, chama Velas, né? Ele falou que ele faz uma coisa em relação ao elenco. Ele, por exemplo, tem num filme ali, ele vai tem 10 coadjuvantes, certo? Ele escolhe 8, só que ele escolhe um número maior de figuração. Porque o figurante é uma caixinha de surpresa. É uma pessoa que não é um ator profissional. Então pode chegar lá, ele realmente ser muito limitado, mas pode ser que seja uma pessoa descontraída, tá? Porque publicidade tem isso, né? O cara não precisa ser um grande ator. Então ele deixa na manga sempre esses dois pontos, que daí na hora ele escolhe ali. Ele pega da figuração e fala: ó, esse cara vai virar coadjuvante, tá? Óbvio, não é uma cena principal do filme. É uma cena, por exemplo, num comercial ali de cerveja, que vai ter uma pessoa ali fazendo um brinde e vai dar um joinha, tal, alguma coisa do gênero, que é um coadjuvante. Mas ele deixa para escolher ali entre os figurantes, tá? Então essa é uma dica que ele passou num curso que eu fiz dele, achei incrível, estou repassando para vocês. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a pré-diária, né? O que é a pré-diária? Quando a gente vai fazer um filme, por exemplo, principalmente com arte, com um cenário, que a gente vai para o estúdio, esse cenário, ele não é montado no dia. Ele é montado um dia antes, por exemplo. E às vezes a própria iluminação já é feita um dia antes. E isso tem um valor que ele vai fazer a diferença ali dentro de um orçamento, tá? Ele é um valor significativo. Porém, ele pode ajudar muito no dinamismo da diária. Se eu já deixo tudo pronto ali, com a direção de arte, com a luz e até mesmo com o figurino, porque eu posso já experimentar o figurino um dia antes, eu não preciso estar com o figurino lá no dia da gravação escolhendo. Eu pego o meu elenco já aprovado, levo ali e já faço a diária de figurino, para definir o figurino. Tem um custo. Ali tem, mas não é um custo de tabela cheia do ator. Então, assim, tudo isso a gente tem que colocar na balança e são pontos importantes dentro de um orçamento, tá? Vamos seguindo aqui, por favor. Vamos mostrar para você aqui, ó. Isso aqui é demais, hein? Esse aqui é um formulário de decupagem. Gi, abre para gente aí. Esse formulário de decupagem, ele é uma mão na roda. Principalmente você que está começando, você ainda não tem muita experiência em como fazer sua decupagem, ele vai te ajudar bastante. A gente vai disponibilizar para vocês esse formulário para vocês usarem aí na gravação de vocês. Então, aqui é praticamente você ir respondendo, tá?
Então, local de gravação, você vai colocar qual cidade, total de diárias de captação, você escolhe o tamanho da equipe. Então, você tem esses detalhes e até mesmo detalhes que são assim, ó, vou gravar em estúdio? Sim, não. Se for locação, é uma locação na praia? Olha só, vocês não tinham pensado nisso, hein? Se for locação na praia, eu tenho que mudar, eu tenho uma viagem para ser feita. Às vezes eu levo todo o filme para a praia. Então, assim, esse formulário é uma mão na roda, ele ajuda bastante. A gente vai estar disponibilizando eles para vocês do grupo, para vocês começarem a usar já no trabalho de vocês. Ah, não tem nenhum trabalho para fazer? Entra lá, faz um teste. Ele é muito importante também, não só para diretor, como para produção, direção de produção, como assistente de direção, tá? Em alguns jobs, eu peço ajuda para um assistente de direção me ajudar a decupar o filme. Então, um bom assistente de direção também já está ligado nisso. Pode ser legal esse formulário, tá bom? Então, fica aí uma dica para vocês. A gente vai disponibilizar. Depois entra lá, dá uma mexidinha. E agora, a gente vai para um momento aqui da aula bem especial, que é uma hora que a gente vai fazer um exercício. A gente vai abrir aqui um roteiro e a gente vai decupar esse roteiro junto, tá? Então vamos lá. Muito bem. Então o primeiro roteiro que a gente vai dar uma olhada é um roteiro para o Mercado Livre. Pode abrir aí, por favor, Gi. Era uma campanha Dia dos Pais com o Zico. Então eu vou ler o roteiro aqui rapidamente para vocês, tá? Então o filme abre com uma van do Mercado Livre andando pelo rio. É noite, corta para o interior da van, vemos Zico, introspectivo, olhando pela janela. Corta para as cenas aéreas do Maracanã vazio. Vemos a estátua de Zico, alguns troféus na sala de troféu do Flamengo. Volta para o Zico no interior da van. Ele olha pela janela. Corta para uma foto antiga do Zico, jovem, e seu pai, os dois com o uniforme do Flamengo. A van estaciona na frente do Maracanã. O Zico sai dela e olha para o estádio, imponente em sua frente. Vemos cenas do Zico andando pelo espaço do Maracanã, ele observa fotos suas impressas nas paredes, nos túneis de acesso, faz um carinho na sua própria estátua. Ele percorre os corredores até chegar no vestiário. Lá ele se depara com a camisa que diz Zico 335. Ele pega a camisa, analisa. Já vestindo a camisa, vemos Zico andando pelo túnel e chegando no gramado. O estádio está escuro, a não ser por um spot de luz apontando para uma bola na marca central. Quando o Zico chega até o centro do campo, escutamos a voz do seu pai, reconstituída digitalmente. O pai do Zico é falecido. Então imagina só ele escutando a voz do pai dele. Ó, meu filho Zico, eu sei que faz tempo que você não ouve minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã, que sempre foi a sua segunda casa. Então hoje eu queria te pedir uma coisa, um gol, só mais um. Depois da fala do pai, um spot de luz ilumina um dos gols. Emocionado, Zica começa a conduzir a bola em direção ao gol, sendo acompanhado pelo spot que estava no centro do campo. A bola entra suave na rede. Nesse momento, as luzes do estádio acendem em preto e vermelho e uma grande bandeira com o rosto do pai de Zica erguida logo atrás do gol. A família dele entra ali e a gente tem um final épico. Bom, esse é o orçamento, é o roteiro que eu recebi. E agora a gente vai conversar e entender como a gente poderia decupar esse filme. A gente tem uma questão nele que é super importante, que é o seguinte: ele tem um ar documental. Porque tem um lance aqui que é o seguinte: é o Zico chegando e o Zico não sabe do roteiro. O filme ele se desenrola conforme o Zico vai passando por essa experiência. Ele vai chegando no Maracanã, ele vai caminhando, ele chega no vestiário, ele vai pegar a camiseta, ele chega até dentro do campo, ele ouve a voz do pai dele, ele faz um gol. Então é um documental ali, né? É real. E tinha uma coisa que, assim, se já não fosse difícil fazer isso com o Zico, que ele não soubesse, que ele se emocionasse, eu descobri uma semana antes que o Zico ele tinha operado o joelho. E ele não conseguia nem ficar de pé, gente. E o filme é ele correndo e fazendo um gol, e ele não conseguia ficar de pé. Eu vou pedir agora para a Gi colocar imagens do filme, e eu vou falar um pouco aí como é que a gente resolveu essa situação, tá? Pode colocar o filme, Gi, por favor? Bom, a primeira
coisa que eu fiz é ter duas câmeras. Então eu tinha duas Alexas comigo para estar gravando simultâneo. E depois foi arrumar um dublê, um cover para o Zico. Então essa imagem aí de caminhando não é o Zico, é o dublê dele, que era tudo umas imagens desfocadas, tá vendo? Sempre que é o Zico que aparece, ele tá parado, ó. A gente não percebe, mas ele tá de muleta. Só nessa cena não, né? Que ele tá sentado, ele não precisa, mas todo o restante não é o Zico. Então a gente foi levando ele de muleta, olha só, para ele ter a experiência, né? Levou ele até o centro do gramado, para ele ouvir a voz do pai dele, né? Fazendo o pedido. E eu tinha duas câmeras que eu gravava simultaneamente e também tinha um drone para captar essas imagens aéreas. Então, por exemplo, olha aí, ó, aí é o Zico ouvindo, tá? Aí já não é ele, ali já é o dublê. Então, eu me garanti primeiro no filme com todos os planos fechados. Eu precisava ter isso aí, ó. Eu precisava ter a emoção do Zico. Eu tendo a emoção do Zico, já era um ponto. O restante era assim, era eu pegar e enfeitar ali com esse dublê fazendo o gol. Tinha uma coisa assim que é muito importante, que é o seguinte, quando você vai gravar num lugar igual o Maracanã, é muito, muito caro o valor, o aluguel, porque eles cobram hora-luz, né? Então, eu precisava gravar de uma maneira assim muito rápida e precisa. Então, essa foi a maneira que eu consegui viabilizar esse filme, utilizando ali duas câmeras mais um drone, fazendo num estilo documental. Boa. Aninha, quer falar alguma coisa sobre essa produção? Você estava lá comigo. Legal, Rafa. A gente passou por duas situações surpresa com celebridade e é importante essa experiência do diretor e tem a ver com a forma de decupagem que foi um item surpresa depois que entrou o orçamento. Então a gente realmente não contava com essa limitação do Zico de mobilidade. Então o Rafa ele teve uma sacada muito boa de como decupar e como contar o filme. E ainda tinha esse item importante que era tirar a emoção do Zico. Então, foi uma produção bem intensa, assim, porque ele não sabia de nada da surpresa, a gente não poderia demonstrar de nenhuma maneira para o Zico do que se tratava, ele não sabia porque ele estava ali. E foi um resultado muito interessante, né? E puxando aqui um pouco sobre custos. É muito importante quando a gente vai para uma locação, especialmente numa visita técnica, ou quando é uma locação assim como Maracanã, ou algum estabelecimento público que tenha grande visibilidade mundial, a gente ter o contato da locação e saber quais são os serviços mandatórios, porque além da hora lâmpada, tem alguns serviços mandatórios de, por exemplo, acompanhamento de bombeiros, recolhimento de lixo, e alguns serviços específicos que você tem que contratar de acordo com o local e com os fornecedores indicados para esse local. Então, tem essa peculiaridade também de locações e para prestar atenção nisso, assim, de acordo com na locação que tu vai, tem algumas coisas específicas que a gente precisa orçar. Maravilha. Pessoal, vamos agora para o segundo roteiro que a gente vai conversar hoje. Então, assim, só respondendo lá a nossa enquete, quem respondeu que eram três câmeras acertou. Foram duas câmeras mais um drone, que também é uma câmera. Então, três câmeras simultâneas. Bom, próximo filme XP. Vamos dar uma lida no roteiro? Clicar aí. Esse era um filme, eu vou te falar uma coisa, isso é uma coisa que acontece, tá? Ele era um roteiro muito simples, tá? E ele era um filme de 15 que virou de 30. Então, assim, ó, vemos uma nadadora de frente com a câmera, a luz está forte de frente para ela. Em seguida, vemos uma judoca se preparando, amarrando a faixa do kimono. Então, cenas do corredor também se preparando. Agora temos cenas intercaladas, os três atletas já praticando seus esportes e superando o impossível. Por fim, o corredor atravessa a faixa da linha de chegada e é uma transição para a assinatura. Galera, vocês pensam, recebi esse roteiro. O que a gente tinha aqui? Uma nadadora, tá? Um judoca e um corredor. Como é que você vai fazer esse filme? Né? A maneira como eu pensei de fazer.
Às vezes eu poderia ter ido para um centro olímpico e fazer a nadadora pulando ali na água, tal, ter um tatame, ter um corredor. Eu falei assim, não, vamos tudo para estúdio. Vamos trazer um visual diferente para cá. Então pode colocar na decupagem. E aí eu fui naquele lance dos pontos cardeais, tá? Então, qual que era um ponto cardeal para mim importante? Era um movimento. Eu utilizei um braço robótico. E eu fiz tudo com pós-produção. Então, peguei o dinheiro que eu tinha nesse filme e investi no quê? No braço robótico e na pós-produção. De restante, foi uma produção muito, muito simples, que era só um fundo croma. Eu não tinha uma equipe muito grande, era uma equipe assim, extremamente reduzida. Equipe de arte, era bem pontual ali o que eu tinha. Então, meu dinheiro eu utilizei movimento de câmera e também para pós-produção. Te coloca ali o making off para a gente ir dando uma olhada, Gi, por favor. E outra coisa que foi importante, depois eu vou falar quanto custou, vamos ver o filme primeiro. E uma coisa importante é que a gente teve uma diária de pré-teste. Então tem algumas imagens aqui, por exemplo, ó, era muito simples, assim, mesmo o tatame, era um tatame mais simples que a gente colocou, a gente deu um tapa na pós-produção, a gente tinha o braço robótico por lá, que daí eu falando, já tô falando aqui. Aí, ó, então era muito simples, tá bem no filme. Mas isso aí que era a grana. A grana do filme eu botei aí, ó. Nesse braço robótico ali que fazia os movimentos. E como demandava um tempo muito grande, eu fazia o quê? Eu fiz os ensaios com um braço robótico um dia antes. Então a gente estava preparado. Olha a cena, por exemplo, da nadadora. Porque era uma coisa importante também. Eu tinha uma cena dela pulando na água. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo levar uma piscina para dentro do estúdio, que vai custar muito caro. Então a decupagem, ela também ali foi muito precisa, né? Vamos passar o filme, que eu acho que é legal. Tinha algumas cenas também que eu botei a câmera na mão, fazer alguns detalhes e tal. Mas a maior parte do filme, ela é com o braço robótico. E ele ficou um visual super interessante. E eu coloquei lá para vocês quanto custou esse filme. Esse filme ele custou 650 mil. Ele é um pouquinho acima de 600. Mas ele é um filme que ele imprime muito mais caro do que isso. Ele é um filme que eu acho que imprimiria mais do que 1 milhão, pela tecnologia, pela forma como foi usada. Mas ali é o que eu falei para vocês, é a decupagem, a forma como eu decupei, que também fez a diferença no filme. Eu poderia fazer ele de uma outra maneira? Poderia, mas às vezes eu não ia nem pegar, por conta de tratamento. Alguma coisa, Aninha, para falar sobre esse daí? Eu acho bem interessante essa questão aí de puxar para o tratamento, porque foi um diferencial trazer esse filme para estúdio, foi um desafio, mas foi o que viabilizou também, porque a gente tinha três atletas de três modalidades diferentes, então é sempre importante observar se a gente tem que elaborar um custo para caber em uma diária, porque a gente levou esse filme para um estúdio. A gente teve uma boa diária de pré-produção que foi fundamental para executar, justamente por esse Kanbo, que tem uma demanda de pré-produção ali bem específica para poder medir os movimentos, ter tudo acertado para a diária e trazer os atletas que a gente iria utilizar para ver também a performance de cada atleta, porque hoje com o costume de fazer teste de VT virtualmente, às vezes a gente não tem essa percepção. Então, é importante observar também, na demanda dos roteiros, que tipo de acting que o ator precisa. E se é necessário a gente abrir uma diária em estúdio, ou num centro de atletismo, ou enfim, para a gente ver como que o ator se comporta, dependendo da situação. Às vezes é um acting que não precisa que o teste de VT virtual funciona, mas foi muito importante ter testado os atletas antes. Não, com certeza. Um ponto importante da gente ter testado antes é o corredor. Que, por exemplo, a gente ia gravar ele está no estúdio, ele está numa esteira. Primeira coisa, na esteira ele não consegue correr de sapatilha. E eu precisava ter uma cena do pé dele, que era um desafio que a gente teve, que a gente resolveu com a decupagem. E outra coisa é que ele precisava correr, né? Então, assim, e a esteira que a gente tinha de efeito, ela ia muito devagar, era uma esteira mais para você andar. Então a gente teve que correr atrás de uma outra esteira, né? Que é praticamente uma esteira mesmo, dessa que a gente tem academia, só que sem a parte da frente e toda em croma, né? Então foi bem importante
essa pré-diária para a gente ver esse desenvolvimento dos atletas. E o terceiro filme que a gente vai falar agora, ele é um filme também bem especial, um filme de Cepera, que esse filme tinha uma coisa, pessoal, eu tinha que fazer 8 receitas diferentes, e é 8 receitas, assim, para filme, gravando com alimento, é muita coisa. Eu tinha que gravar mais pack shot eu acho que era de 20 produtos. E além disso, eu tinha que ter cenas na casa e a cena num supermercado. Quer ver? Vamos passar o filme para a gente dar uma olhada aqui. Depois eu vou responder em quantas diárias eu fiz, né? Então você pensa comigo, eram 8 receitas diferentes. Então, assim, eu tinha aqui ó, a parte do supermercado, que não dava para fazer em locação adaptada, tá? E aí eu tinha uma casa, ó. E essa casa tinha que parecer que era 8 ambientes diferentes, tá? Então, assim, não é que eram 8 cenas de produto, eram 8 receitas diferentes, tá? E cada receita eu tinha ali 4 cenas diferentes. A única maneira que eu viabilizei que seria possível fazer isso seria o seguinte: eu iria pegar uma casa que fosse grande, e eu iria ter 2 equipes simultâneas. Então, eu ia ter 2 diretores de fotografia com 2 câmeras. A direção de arte poderia ser a mesma, porque ela organizaria ali as artes, e eu teria que gravar ao mesmo tempo. Para isso, eu pedia o suporte de uma dupla de diretores chamada Zengris, que trabalham com a gente lá na Santeria, a Gabi e o Bruninho, para eles me ajudarem. Então, eu dividi eles, cada um ficou em um set tocando. Eu fiquei, tudo com fone, né? Com contato ali. Eu fiquei do lado do cliente, a gente assistia 2 monitores simultâneos. E eu falava, agora olha um pouquinho para cá. Porque assim, não dava para eu gravar uma coisa de cada vez. A gente tinha que gravar ao mesmo tempo, senão eu não conseguiria fazer dentro de uma diária. Ah, e por que você fez de uma diária? Porque eu só tinha. Porque a grana que eu tinha só dava para pagar uma diária. Então, por mais que eu tinha 2 equipes ali de fotografia tal, o restante da equipe dava para ser a mesma. Era a mesma figurinista, era a mesma direção de arte, era a mesma culinarista, né? Então, assim, foi um trabalho assim incrível que a gente fez. Até a Sabrina que está aí, que foi o atendimento desse job. Então, a resposta é uma diária. Ninguém votou em uma diária ali. Uma diária foi feito esse filme. Aninha, você falar sobre ele, que esse filme aí é um case, hein? É verdade. Eu vou puxar um pouco para os pontos cardeais, porque aqui a gente está vendo um filme de produto. Então, para a gente, nesse filme, foi muito importante investir na culinarista e de ter uma equipe dedicada para cuidar nos alimentos desse filme. Então, esse foi também o pulo do gato para a gente conquistar e dar um conforto para o cliente. A gente estava trabalhando com uma culinarista renomada, e isso deu um conforto para o cliente no set também, para a gente poder trabalhar com 2 monitores, eles estarem ali olhando os dois, mas também estarem seguros que a parte ali do produto deles estava sendo bem executada. Não, total. A culinarista que trabalhou nesse job com a gente foi Paula Rainho. Ela é tipo o Pelé das culinaristas. Ela é o concurso. Todo job que vai ter comida, a agência vai pedir a Paula Rainho. Mas tem ótimas também culinaristas que trabalham com a gente, é que a Paula Rainha realmente é fora de série. A grana é alta. Bom, gente, vamos seguir. Então, essa foi as nossas enquetes. E agora chegou o momento da gente colocar na planilha, né? Então, já decupamos o roteiro aqui. O roteiro está decupado, já sabemos quantas diárias, quem é o elenco, como é que a gente grava. Vamos colocar na planilha. Aninha, como é que é dividido ali os valores dentro de uma planilha das taxas? A gente, quando recebe um budget estimado do cliente, é importante sempre a gente pensar primeiro em qual o imposto que a produtora, não sei se tem produtores aqui, para estarem ligados nisso. Assim, a gente vai receber um valor, mas desse valor já vai ser descontado o valor do imposto da nota que a gente emite. Então, é bom ter isso em mente, o valor do imposto. Depois estabelecer o lucro da produtora. Ah, o lucro vai ser de 10%. Nesse filme a gente vai abrir mão do lucro porque vale a pena, é um investimento que a produtora quer fazer e estabelece o valor do lucro.
Tem o percentual de comissões, que aí vai variar de acordo com a produtora, produção executiva, atendimento, sócios. E aí a gente fez uma divisão que é uma média, mas vai variar de acordo com a produção. Por exemplo, nesse filme da XP que a gente viu, o custo de produção era menor, porque a gente tinha um estúdio Chroma e a gente investiu uma grande parte dele na pós-produção. Então, assim, a gente fez uma média de um custo que é uma produção executada principalmente com live action ali, e depois um custo de pós-produção que vai ser edição, color, uma, uma pós-produção assim mais flash. Aí se entrar 3D, esse percentual vai variando. É importante pensar nisso porque vai variar de acordo com a decupagem e com o olhar do diretor no que ele quer investir. Poderia variar o custo de XP, por exemplo, se a gente fosse para uma locação e tivesse um deslocamento na diária e fizesse tudo em live action, por exemplo. Não, total. E você ter a compreensão desses números aqui é muito importante. A gente está falando aqui, por exemplo, eu como diretor e a Aninha como coordenadora de produção, mas a gente tem uma função que, por exemplo, na Santeria a gente não tem, que é um produtor executivo. Porque a produção executiva é quem talvez faria esse meio de campo. Ele tem um pensamento de direção e um pensamento de produção. É que lá a gente trabalha dessa maneira, com a produção mais ativa e com diretores com mais participação. É um diferencial para um diretor fazer produção executiva, tá? É um grande diferencial. Então, você que está dirigindo, quer dirigir, meu, manje de produção, porque se souber fazer uma produção executiva, vai ser um grande diferencial para a sua carreira. E outra coisa, para quem é dono de produtora, tal, pensa nisso, olha só como a margem de lucro, ela não é tão grande. E normalmente quando a gente recebe as produtoras, você recebe em 30, 60 dias. Então imagina você pegar 3, 4 filmes, o valor que você não tem de investimento, isso é um cuidado, tá? Muito importante que as produtoras têm que ter, porque às vezes você se empolga, começa a pegar um monte de filme, é preciso ter um caixa para girar ali, tá? Então vamos seguindo, já falamos um pouquinho de taxa, e agora é hora da planilha, né? Então a gente tem até uma planilha aqui para abrir, e a Aninha vai contar para a gente o que está escondido lá na planilha que a gente acha que não custa nada, mas que no final das contas sai caro. A gente vai compartilhar uma planilha com vocês, mas principalmente esse modelo de decupagem que vai pelo Google Forms e essa planilha, eles servem muito de checklist para uma decupagem. Então, às vezes eu estou ali orçando e estou lançando os valores na planilha e eu penso, putz, a gente não falou de mockup. Será que precisa de mockup nesse orçamento? E aí eu volto com o diretor e com o atendimento para checar. Então, ela é uma planilha bem completa, que serve de checklist. Para quem está começando, eu vou botar valores de referência aí que vai variar de acordo com o estado também, mas é uma planilha muito bacana para vocês fazerem exercícios e até reforçando aqui o que o Rafa falou. Peguem como exercício, pegam um roteiro, pegam um filme que vocês viram e pensem, vou decupar esse filme aqui, comecem a exercitar isso porque a expertise de decupagem é muito positiva num processo de produção. A gente colocou dois itens aqui que são importantes no orçamento. Primeiro, a alimentação, que é um valor que pesa bastante. Não esquecer de contar nunca a quantidade de elenco. Nessa planilha eu tenho um bloco separado de alimentação de pré-produção, que é quando a gente tem, nesse caso, de pré-light, pré-arte, quantificar as pessoas de equipe para colocar a alimentação da equipe, e eu boto separado a quantidade de elenco, justamente para eu não esquecer da quantidade de elenco, que é um valor significativo ali no nosso custo, e a alimentação é sempre muito importante nos sets. Então, assim, não economizem nesse item, porque é um carinho que a gente dá para a equipe bem alimentada vai ser sucesso aí no set de vocês. E o transporte também, que a gente faz assim uma média em São Paulo de um valor de 15.000 por diária, em uma diária que a gente não tenha deslocamento. Então, ali na planilha de transporte vocês vão ter também todo decupado de transporte, não esquecer que sempre tem diárias de pré-produção,
de pós-produção, de arte, de elétrica e maquinária. Tem veículos específicos para transporte de equipamentos, por exemplo, o Cambô, ou uma grua específica que tem que ir num veículo separado. Então, são dois itens importantes para que a gente colocou como apontamento aqui, mas é uma planilha bem bacana aí que vocês vão ter acesso para poder exercitar essa questão aqui do orçamento. Legal, pessoal. Então é ficar muito atento. Lembra que a gente falou que um dos pilares ali era o elenco. Essa é uma questão importante. O elenco ele vai impactar tanto na alimentação, quanto no figurino, no próprio teste de VT. Então é um ponto que a gente que assim, parece que não é, tá? Mas é caro, até porque assim, figurante, a alimentação dele não vai ser mais barata do que o principal, é a mesma. E você pode ter 50 figurantes, sabe? Falando um pouco agora que a gente está. Equipe. Só avisando vocês, tá? A planilha a gente vai jogar lá no grupo. É uma planilha que a gente mostrou na aula um, tá? E a gente vai colocar lá no grupo para vocês terem acesso a ela, para vocês fazerem o seu exercício. Aninha, uma outra coisa que a gente tem que pensar é equipe, né? Como escolher a melhor equipe para o meu filme? Será que assim, todo filme que eu vou fazer, eu tenho que contratar aquele fotógrafo que é o mais renomado, tal? Será que ele vai ser o melhor para o filme? Ou às vezes eu contrato um outro fotógrafo, tal, que tem uma equipe que vai ser mais enxuta, não precisa de tanta luz. Me explica um pouquinho como é que a escolha da equipe pode ser um diferencial na planilha. Essa escolha da equipe vai ter muito a ver, de novo, com os pontos cardeais. Então, a gente quer investir na direção de fotografia, ou eu preciso de um diretor de fotografia super técnico que não vai me dar problema ali no recorte de croma, ou vai saber lidar com uma celebridade X. Então, a gente vai investir nesse diretor de fotografia, e os outros itens vão se diluindo com um valor menor. É muito importante a gente criar parcerias com a equipe, que isso é uma das dicas que eu vou dar para vocês também, de fidelizar a equipe. Então, a equipe fidelizada ali, a gente tem um poder maior de negociação, mas é sempre bom avaliar quem vai se adaptar melhor ao filme. Então, de novo, a gente trabalha com informação e comunicação. Se a gente está meio na dúvida, putz, eu sei esse profissional aqui, vi vários filmes dele, mas eu preciso saber como ele se comporta no set, qual que é a agilidade dele, se ele é flexível em relação a negociar, de repente, a lista de luz, se ele consegue trabalhar com um equipamento mais enxuto, tudo isso vai pesar no nosso orçamento. Então, é importante a gente trocar figurinha com profissionais que já trabalharam com essas pessoas para fazer a melhor escolha, porque a escolha da equipe é fundamental tanto para cumprir um orçamento como para a execução do set. E as horas extras são um dos principais itens que estouram o nosso orçamento. Então, uma equipe bem alinhada, uma equipe que está de acordo com a proposta do diretor, vai ser a melhor escolha ali para executar um custo competitivo. Bom, tem essa famosa pergunta que ela é bem folclórica, que assim é uma pergunta muito de produção, tá? Eu vou fazer um job assim, eu quero um fotógrafo tal. A produção quer saber, mas ele é rápido? A produção não quer, às vezes não quer nem saber se ele é bom, né? Mas ele é rápido. Aninha, tem mesmo diferença, sim? Você já pegou um fotógrafo que é muito rápido, e não precisa falar nomes, óbvio, e outro fotógrafo que é mais lento, né? É mais primoroso, assim, tem um cuidado maior, assim, com a... Com certeza, Rafa, existe grandes diferenças assim nessa velocidade de set. E é uma coisa importante que tu já falou em uma das aulas. A gente está fazendo um filme, mas o filme é do cliente. Então, às vezes, o cliente vai dar pitaco na luz do fotógrafo e falar: ah, esse filme não, tá muito escuro, eu quero um pouquinho mais claro. Ah, não, esse movimento, tu pode enquadrar daqui dessa maneira, e dependendo do fotógrafo que tu está trabalhando, tem que ter um jogo de cintura ali para falar, não, tudo bem, eu vou mexer aqui, vou fazer de acordo com o cliente está pedindo. Ou ele vai bater o pé e falar, não, a minha luz é dessa maneira e eu não vou mexer. Então, são importantes essas escolhas e as brigas que tu compra no set, né?
e isso vai impactar no nosso tempo. Ou, deu algum imprevisto aqui, a gente atrasou 1 hora e meia. Na próxima cena, a gente vai ter que ter uma preparação de luz maior. Esse fotógrafo vai ser flexível de fazer uma luz ali que não é a luz ideal, mas vai ficar bonito, ou ele vai ser perfeccionista e vai começar a colocar camadas ali na luz dele, e os filtros. Então é importante isso, e essa é uma pergunta que eu sempre faço, e se eu não conheço, eu vou buscar saber como que é esse diretor de fotografia, porque é um item muito importante para o andamento do nosso set. Com certeza é um item importante, né? E eu acho que vem muito da característica, tá? De cada fotógrafo. Tem fotógrafo que a luz dele é mais naturalista, né? Então ele faz uma luz, ela é mais pronta, ele quer algo mais natural. Outros fotógrafos têm uma luz um pouco mais construída. Então você tem que saber bem o tipo de fotógrafo que você vai estar trabalhando para o tipo de filme que você vai fazer. Outro ponto importante é em relação à direção de arte, né? Que também é um dos carros-chefes do filme. Uma diretora de arte não é só ela, né? Ela vem carregada ali de uma equipe. E qual é a diferença que essa equipe pode fazer num filme? Antes de pular para essa equipe, eu vou ler aqui um comentário do Yuri que foi muito legal. Nem tudo é técnica, saber lidar com as pessoas muitas vezes é a chave para o sucesso do set. Com certeza, assim, ter esse jogo de cintura no set, saber falar com as pessoas, saber se comunicar, nos cargos de liderança, manter ali, o circo pode estar pegando fogo, mas manter ali uma paz na hora de reger ali a nossa orquestra faz toda a diferença, inclusive com o cliente, assim. Então é muito importante a gente estar lidando com seres humanos que muitas vezes estão cansados ali, então é muito importante essa parte aí pessoal do set. É, a diretora de arte vem com um combo, então ela vai ter nos jobs mais completos a assistente de arte, ela vai ter a produtora de objetos e, nos casos de construção ou quando tem alguma intervenção de pintura, plotagem, a gente tem a figura do produtor de arte. E aí tem também, junto com o produtor de arte, o cenotécnico. Então a gente sempre pensa muito bem, de acordo com o filme, o que que ele vai exigir mais. São mais objetos, são objetos pontuais, tem uma diretora de arte que é mais versátil, que faz direção de arte e produção de objetos juntos. Ou a gente vai investir em um cenário e a gente já sabe que aquele cenotécnico a gente já acessou uma vez, ele tem pré-moldado um avião, por exemplo, que o custo de cenografia é muito alto hoje. Então, é importante pensar e pensar também nesses contatos de cenotécnicos que têm um acervo, os produtores de objetos que têm um acervo. Até no guarda-chuva aqui da direção de arte, as figurinistas também, que têm um acervo. Então, isso ajuda a rentabilizar bastante a produção. Pô, maravilha, assim. Então, pessoal, a escolha da equipe, como vocês viram, é um fator muito importante. Eu acho que vamos aproveitar essa possibilidade que a gente tem na comunidade para fazer trocas, sabe? Perguntar, sugerir profissionais, né? Eu acho que é importante sempre estar ligado, pô, assim, mesmo que você não tenha agora uma verba para trabalhar com um grande fotógrafo, uma grande diretora de arte, é importante você estar ligado quem é, sabe? Quem é o diretor de arte, o número 1 do Brasil hoje? Quem é o fotógrafo? É importante saber, porque eles sempre vão estar fazendo um filme bom e eles podem servir como referência para você. Então é bem importante essa lista, você saber quem é quem no mercado e infelizmente, isso é algo que a claquete vai quebrar, são poucos os profissionais que a gente tem no mercado. São pouquíssimos assim, ó, que estão trabalhando, que estão atuando mesmo, são poucos, né? É uma bolha e que a gente vai quebrar aqui com a claquete, mas saiba quem é quem. Importante, tá? Vamos seguindo aqui, Gi, por favor. Agora, uma coisa importante a gente falar assim: valores e tabelas, tá? Porque assim, a gente não é que a gente paga o que quer, não pode, né, Aninha? Você tem um valor que você tem que pagar, existe um piso, e me explica isso aí como é que funciona, por favor.
Legal. Tem os sindicatos que estabelecem os pisos salariais no mercado audiovisual. E aí, dentro dessas tabelas, existem as diferenças de conteúdo, que são séries, longa-metragem, curta-metragem, tabela para publicidade, que estabelecem os pisos mínimos para os profissionais. E aí, depois, de acordo com cada associação, essas tabelas vão variando. É importante a gente pesquisar de acordo com a região que a gente está produzindo, qual que é o sindicato que está atuando. É importante a gente buscar o DRT e buscar a profissionalização, porque o curso de DRT é muito importante hoje, tanto para a segurança no trabalho, EPIs, práticas de mercado, para os trabalhadores também se precaverem diante de alguma questão é, e da questão da carga horária. O que a gente tem hoje em São Paulo é uma carga horária máxima de 12 horas. Isso não quer dizer que a gente não possa executar um set de 14. A gente sempre vai ter que pagar ali as horas extras, e as horas extras são sempre muito custosas, justamente para a gente cumprir uma carga horária saudável de trabalho. E aí do elenco a gente já falou um pouco também. A gente também tem hora extra de elenco. O cálculo é um pouco diferente, é 10% do valor do serviço do set, então o cálculo é diferente em relação à tabela dos sindicatos, por exemplo, mas é importante vocês buscarem isso na região que vocês estão executando o serviço. Então, uma das coisas que a gente pode disponibilizar ali também no grupo é a tabela do Sindicine, a tabela do Sintracine, que atua lá no Sul. Eu, inclusive, tirei o meu DRT pelo Sintracine e se informar em relação aos sindicatos, porque é uma prática importante como profissionais para a gente também proporcionar experiências de sete saudáveis que estejam de acordo com o mercado. Muito obrigado, Aninha. Então, vocês viram, né, pessoal? É importante vocês terem essa noção de quanto custa cada profissional, né? Até para na hora de você decupar o seu filme, você entender, né, o tamanho da direção de arte que você quer propor para o filme, trocas de iluminação, isso vai precisar ter uma equipe de elétrica maior, maquinária, tá? Vamos agora, dicas de produção com Ana Paula Domingues. Aninha, então vamos lá, agora chegamos aqui nos minutos finais da nossa aula, mas antes de encerrar, temos aqui 5 minutos para abrir para as perguntas. A Aninha vai nos passar aí dicas, anote aí. Você quer tá? Fechou a planilha, isso acontece muito, tá, pessoal? Ó, a Aninha me liga, Rafa, tô com a planilha aqui. Temos que abaixar 200 mil. Da onde? Aí a Aninha entra ali com a magia dela, que ela vai contar para a gente agora aí. Legal. Algumas estratégias que a gente usa de repente, mudar a decupagem. Então, eu vou dar um exemplo do que a gente está passando nesse momento. A gente precisa fazer a diária em duas locações diferentes, mas a verba está muito baixa. Vamos levar o filme para estúdio em Chroma e resolver ele com inteligência artificial. Outra coisa para se pensar, eu preciso de uma diária que tenham quatro sets artes diferentes. Eu vou fazer frente de arte porque a gente tem que pensar também como que a gente vai desenvolver o set para que ele flua bem, porque como eu falei aqui, um dos itens que mais estoura o orçamento é a hora extra. Então, um bom planejamento e pensar assim: eu vou fazer uma pré de arte, e aí assim eu consigo reduzir, ao invés de fazer duas diárias de gravação, eu consigo, com uma pré de arte, adiantar todos os sete artes e consigo executar ali em um tempo ok, uma diária de produção. Outra coisa é esse poder de negociação de repente, mudar a forma de pagamento do fornecedor e pagar com um prazo antecipado, por exemplo. Que a gente também pode utilizar em casos específicos. Outro item também que é importante a gente pensar, que eu já falei um pouquinho aqui, fidelizar fornecedores. Eu estou com uma campanha grande
anual, que eu vou ter Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa. Eu chego para o fornecedor e falo, pô, eu sei que é um valor menor, mas é um valor que a gente vai ter o ano inteiro, então vamos com a gente nessa. São algumas coisas que a gente vai pensando aqui para poder ir diminuindo o custo de produção, mas sempre muito alinhado com o diretor e com a agência, para a gente também evitar surpresas e desgastes no set. Eu anotei algumas coisas aqui para falar. É, uma das coisas que não vai baixar o custo ali, mas são coisas que a gente vai pensar para não estourar a diária. Então, antecipar os problemas no set. Não é que putz, eu odeio gente que chega reclamando de tudo, já fala que não vai dar certo, mas é pela expertise de cada um a gente pensar, putz, será que isso aqui pode dar errado? De que maneira, na visita técnica, principalmente, fazer uma boa visita técnica. Isso pode antecipar muito os problemas no set. Então, uma pré-produção bem feita também ajuda muito a não estourar o custo de produção. E uma das coisas que eu falo para todo mundo, e eu vou falar de novo aqui, eu já falei, informação e comunicação. Isso serve para a prática de produção e serve também para todos os departamentos no geral e também aqui para a comunidade. Não sejam tímidos em perguntar, tirem dúvidas. Se ficou com uma dúvida, eu não sei o que que é esse equipamento, eu não sei qual que é essa nomenclatura. Tirar dúvidas também economiza um custo, porque evita tu executar errado. E aí depois que tu executou errado ou que tu perdeu um tempo, a gente trabalha normalmente com pouco prazo, então, mais assertivo que a gente for, vai economizar uma grana lá na frente também para evitar surpresas no set. Então, informação e comunicação. Se a gente não tem a informação, a gente vai lá e busca a informação para poder comunicar melhor, na hora do kickoff com a equipe, saber passar um bom briefing para depois na hora da PPM não ter que repesquisar o elenco. Isso tudo ajuda também a cumprir um custo ok de produção. Muito bom, Aninha. E a gente tem que ficar ligado, pessoal, que eu acho que é o seguinte: a gente consegue ir até um certo ponto, né, na economia. A partir de um momento, tem duas questões. Primeiro, que eu acho que se torna perigoso você querer economizar muito, porque isso pode comprometer o filme, e aí o barato realmente vai sair caro, e você tem uma pré muito bem pensada, porque um dia, 2 dias antes ali da produção iniciar, não dá para mudar muita coisa, né? A Aninha até ainda passou umas dicas legais, forma de pagamento, que você pode antecipar esse pagamento, né? Em vez de ser num período X, num período Y ali. Mas é isso, pessoal. Vamos abrir agora as perguntas. A gente falou hoje aqui sobre decupagem de roteiro e orçamento planilha. E agora chegou o momento que todos estavam esperando, espero eu, que é fazer as perguntas aí. Gi, é com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu anotei algumas perguntas que foram feitas aqui durante a apresentação. Como não sei se todo mundo aqui estava nas aulas passadas, mas só explicando rapidamente, quem não tiver pergunta para fazer agora, levantando a mão e tal, agora, a gente vai responder só as do chat. E aí, se alguém quiser perguntar assim diretamente, só levantar a mão que eu dou abertura para a gente fazer as perguntas para os nossos convidados. Mas então vamos aqui seguir com a primeira. O Christian perguntou: existe algum erro comum que deve ser evitado ao elaborar um orçamento? Aninha, quer responder essa daí? Existe algum erro comum ao elaborar um orçamento? Eu Eu chuto acho que que é o horário de 7, hein? Você achar que você consegue fazer num tempo, né? isso. Esse é um dos principais itens de estourar o orçamento. Então, a parte de pré-produção ali, quando a gente vai apresentar o filme para a agência, eu sempre costumo repassar com a equipe se a gente
um erro muito comum. Se o que a gente está apresentando, a gente vai conseguir executar e pagar depois. Por exemplo, uma média básica de quantidade de quadros por diária, uma média de 15 quadros, uma média de 17 quadros, dependendo da complexidade de execução, se tem alimento, se tem animal, se tem criança. Então, primeiro fazer uma média básica, dependendo da desenvoltura do diretor e dependendo da complexidade das cenas, para a gente ver se é possível, se o que a gente está apresentando ali de decupagem de quadro, a gente vai conseguir executar depois. Para cumprir uma diária ali que a gente está propondo, que é uma diária de 12 horas, que é uma diária de pré-produção mais 12 horas, é muito comum a gente apresentar coisas de arte, que aí depois a diretora de arte chega para mim e fala: "Ah, não, mas esse cenário que era X, agora custa 50x." E eu falo: "Poxa, mas por que que tu apresentou isso se a gente não vai conseguir pagar agora?" Então, assim, a reunião com a agência e com o cliente é muito importante, porque depois que tu apresentou, eu não vou chegar, virar para a agência e falar: "Ah, não, na verdade agora eu vou mudar a proposta do que eu já apresentei." Depois de todo o discurso do diretor, de ter defendido, isso causa uma fragilidade de relacionamento. Então é importante isso, principalmente pensar nas horas da diária e se o que a gente está apresentando se está comprometido ali com o cliente, se a gente vai conseguir executar depois. Beleza, Aninha, Eu obrigada. não sei se respondi, Cris. Se tiver mais algum complemento, pode falar. Ele deu um joinha ali, acho que tá tudo bem. Ele tem mais umas duas perguntas, mas eu acho que eu vou colocar uma aqui do meio, que a Keila fez, acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando. Ela pediu para você explicar o que que é o kickoff, para quem não souber o que que é. Legal. A gente falou aqui do steps de briefing, que é quando a gente se encontra com a agência para pegar a ideia e começar a orçar. E aí, quando o job é aprovado, a gente tem um step que a gente chama de kickoff, que é um kickoff tanto com a agência, que a gente vai e volta com a agência e fala, repassa todo o tratamento, repassa com todos os detalhes de execução, ainda não apresentando a pasta de PPM, mas apresentando novamente a direção de cena, de como a gente vai executar aquele projeto, repassando o cronograma, prazos, para que tudo fique claro para a gente dar o start com a equipe que o diretor escolheu. E aí a gente tem o kickoff com a nossa equipe, que aí o diretor vai apresentar para todos os departamentos a visão dele para aquele roteiro para a gente começar a pré-produção. Beleza, obrigada, Aninha. É, o Yuri pediu para fazer uma pergunta. Pode falar, Yuri. Boa noite, gente. Primeiro de tudo, Rafa, pô, iniciativa maravilhosa. O audiovisual precisa de mais pessoas assim. Ana, não tenho o que falar, né? Você é fera, já pude te acompanhar trabalhando. Vamos lá. Gente, vocês falaram aqui na parte da planilha, a gente tem a porcentagem de produção, pós, comissão, enfim. Mas ainda assim, vocês colocam algum tipo de gordura ali, porque eu acredito que inevitavelmente, ainda mais trabalhando, dependendo do nível de produção, eu vejo que o Rafa tem várias soluções criativas, né? Ao invés de ir para um centro olímpico, vamos resolver isso com uma tecnologia inovadora e tal, não sei o quê. Mas, assim, existe dentro do orçamento e da produção essa gordura? Como que fica essa questão dentro do orçamento? O ideal, quer ir nessa, Rafa? Não, vai contigo, contigo. O ideal, que eu sempre falo, é sempre ir com uma gordura para diária, porque a gente sempre tem surpresas no set. Por mais que a gente antecipe o que pode acontecer, a gente sempre lida com imprevistos no set. Então, o ideal é ir com uma gordura ali de 10%. Isso não quer dizer que a gente consiga. Então, às vezes, a gente vai ali num limite sem gordura nenhum e a produção fica ali atormentando todo mundo, falando: não, não tem isso, não tem aquilo, ó, tá atrasado para a gente poder cumprir uma diária, porque é muito difícil a gente ir com essa margem para o set. Mas o ideal para a gente pensar aqui é ter esse valor aí de uns 10% do custo de produção, para a gente ter uma cobertura caso haja algum imprevisto.
Assim, no geral, só complementando um pouquinho aqui, essa gordura aí, ela faz parte do lucro da produtora. A gente colocou ali 10%, que talvez seja 10%, seja ali o mínimo que a produtora precisa ganhar. Pensar já abaixo disso é muito arriscado. Tá mais um trabalho desse tamanho, se der um pepino, você paga para trabalhar, né? Então, assim, você coloca ali uma margem, por exemplo, vai de 20%, e você sabe que no percorrer ali do processo, esse 20 pode chegar a 10, pode chegar a 19, pô, que ótimo, pode manter 20. Pô, a produtora lucrou, é importante a produtora lucrar também. E esse meio do caminho, assim, a gordura é tirar do lucro da produtora. Acho que é mais ou menos isso daí. Beleza, obrigada, pessoal. É, seguindo aqui para uma que acho que também tem a ver com o que a gente já está comentando aqui, é outra do Christian. Ele perguntou quais são os critérios para decidir onde economizar e onde investir mais recursos em um projeto. Quer ir nessa, Rafa? Isso aí é o ponto cardeal. É o que a gente vem falando. Semana que vem a gente vai falar sobre tratamento, a gente vai falar muito sobre isso. Concepção do diretor do filme. Qual que é o ponto cardeal? O que que é importante para você? Esse é um filme sobre fotografia. Esse é um filme sobre linguagem de câmera. É ali que você investe o seu pote de ouro. Beleza, perfeito. Vou passar agora para quem está com a mãozinha levantada. Pode falar, ô João. E aí, pessoal, tá me ouvindo bem? De boa? Boa. Beleza? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: legal que o Rafa comentou desse job de que tinha produto, tinha bastante coisa, né? Eu tive ano passado no job de sidekick que foi meio absurdo, mas eu lembro que um problema para a produtora foi transporte, porque transporte tem a questão do sindicato, que ele fala em relação dos horários, isso é uma coisa, mas eu queria saber de vocês como que vocês fazem, porque quando a gente faz, às vezes, uma diária que é muito cedo e a gente não tem um transporte público à disposição, mesmo a gente estando contratando pessoas que são PJs, você tem ali um controle da equipe, você tem que pensar também no lado humano, né? E assim, foi uma grana meio absurda de Uber, porque realmente não tem o que fazer. Então, eu fico imaginando que isso possa ocorrer e como que vocês, obviamente, tem essa gordura, mas como que vocês resolvem isso, né? Evitar essa coisa com Uber, vocês mandam para todo mundo que entra no job coisas que a produtora aceita ou que não aceita, né? Sei lá, você tem ali a diária para alimentação, às vezes numa VT ou algo do tipo, mas transporte, como que vocês resolvem transporte, gente? Porque isso é uma coisa que realmente é uma dificuldade, eu diria. É bom falar sobre isso porque também o sindicato ele regulamenta algumas questões sobre o transporte. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pensa é quando a gente vai, por exemplo, gravar em um deslocamento de 40, 50 minutos de São Paulo. A Uhum. gente marca um ponto de encontro estratégico, ou no metrô, ou na produtora, e dá a saída do transporte de lá, inclusive da agência e do cliente. Então, a gente centraliza esses custos nas vans para poder diminuir esse custo de Uber. Às vezes não, às vezes o custo de Uber é um custo que vai ficar mais barato, porque a equipe é Uhum. menor, ou porque o local é mais próximo, ou porque a gente vai estar em um horário de transporte público e as pessoas vão poder se deslocar. Às vezes a diária vai acabar de madrugada e a produtora é responsável por mandar a equipe, o elenco de volta para casa. Então, assim, a gente está indo para uma diária que era para acabar às 10 horas, mas está com 3 horas de atraso. A gente já começa a pensar em possibilidade de transfer de van e fazer uma logística de transporte que por região de São Paulo, porque aí a gente consegue fazer um cronograma para levar as pessoas de volta para casa ali no término, por exemplo. Mas isso é uma expertise de produção que a gente sempre tem que ficar atento, assim, porque já havia acontecer muito. Chegar na hora, tá ali para 20 minutos terminar o set, a produção começa a ficar descabelada e pensar: ah, meu Deus, mas como é que é? Ele vai para casa, ele mora lá em Carapicuíba. Então, assim, é uma coisa importante e foi um dos itens que a gente reforçou aqui. É importante a gente pensar no transporte da equipe.
Show. Beleza, obrigada, Aninha. Para a próxima pergunta aqui. Essa é para o Rafa, do Lucas. Rafa, no seu orçamento, seu custo como diretor entra nas comissões ou em produção? Vamos lá. O meu custo, meu cachê é 10% do valor da produção, tá? Assim acontece na santeria, tá? Eu sei que tem alguns acordos em algumas outras produtoras que o cachê do diretor, ele é 10% do valor somado da produção com a pós, tá? Mas no meu caso, eu recebo 10% do valor de produção. Beleza, Rafa. Karen, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa noite, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer, porque a aula de hoje foi muito boa. Obrigada, Ana e Rafa. Eu acho que esse assunto de orçamento é pouco discutido, ou ele não é tão aprofundado. Eu acho que foi muito rico em detalhes e eu aprendi bastante. E a minha pergunta, que são duas, como vocês se mantêm atualizados, em relação a IA, a técnicas novas, câmeras novas, e como vocês mantêm a equipe atualizada para trabalhar? E também, você mencionou, Ana, da importância de fidelizar uma equipe. Que técnicas eu posso usar para fazer isso? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, é só você entrar numa comunidade chamada Claquete Digital, que ela vai te passar toda. Mas é verdade. Essa comunidade aqui, um dos intuitos dela é trazer esse tipo de inclusão de conhecimento. Esse workshop que vai estar acontecendo sábado, ele é exatamente isso. Eu vou ser bem sincero para você, eu não conheço muito sobre Virtual Production, que eu não fiz muitos filmes com Virtual Production. Na verdade, eu fiz uma cena ou outra. Então, esse workshop, para mim, é importantíssimo. E eu preciso estar ligado nisso, porque senão, como é que eu vou decupar um filme e vou estar seguro, né, em fazer com uma tecnologia que eu não conheço? Obrigada. Aí a Aninha vai falar agora como fidelizar uma equipe. Legal. Bom, primeiro é uma dica de humanas, assim, é saber se relacionar bem com as pessoas e tratar todo mundo com respeito. Isso é um flash básico, de comportamento de set, mas também para fidelizar a equipe, porque se trata as pessoas com respeito, elas começam a te ver como uma pessoa querida, então elas vão querer voltar a trabalhar contigo porque o processo é gostoso, isso é importante. É, a gente trabalha muito, eu não sei se o Rafa já falou aqui, com um monstro. Um monstro é como se fosse um piloto, que a gente vai fazer uma concorrência e faz um piloto para mostrar para a agência como aquele filme vai, performar. Uma maneira de fidelizar a equipe. Quando é monstro, o custo de equipe é muito baixo, porque normalmente é a produtora que investe. Então, putz, eu tenho esse monstro aqui, mas se eu ganhar a campanha, eu vou te chamar para executar esse filme. Então, é muito importante essa moeda de troca de putz, eu ganhei a campanha, então eu realmente vou chamar esse profissional para trabalhar comigo. E trabalhar com as pessoas quando tem um custo baixo e quando tem um custo alto. Então, não só pensar no fulano quando tem aquele orçamentinho lá, e aí quando tiver uma grana, tu pensar num outro profissional X. Esse tipo de relacionamento ajuda bastante, assim, de fidelizar, porque a pessoa percebe, pô, ele tá nos maus tempos comigo, mas nos bons tempos ele tá lembrando de mim também. Essas são as dicas que eu dou aqui para fidelizar a equipe. Muito obrigada. Respondeu bem, obrigada. Beleza. A gente tem outra, eu acredito que é do João também, né? Essa daqui. Ele disse assim: no contrato produtora, agência, cliente, diretor, como vocês estipulam fazer banco e se vocês já venderam imagem muito tempo antes da campanha e quem ganha com isso? No Comigo? caso seria muito tempo depois, né? Depois da campanha. Acho que eu não sei se eu escrevi antes, mas. Eu não sei se eu entendi muito bem. Tu está falando de banco de imagem? Se tipo, por exemplo, o Rafa gravou um monte de coisa para uma marca, se vocês conseguem vender isso depois e como que isso é estipulado, se já deu bom isso para produtor e se o diretor recebe, porque também é a visão dele ali, né? Tipo, como assinando, certo? Tá.
Normalmente, o que a gente executa para um cliente, a gente tem em contrato com a agência e com o cliente que os direitos, inclusive dos brutos, são do cliente. Então, a gente não pode reutilizar isso em outras campanhas. Sobre reutilização, que acontece muito, é uma campanha que teve muito sucesso e que o cliente não tem uma grana ali para abrir câmera de novo para atualizar a campanha publicitária, mas tem. Eles querem renovar a utilização. Então, isso é baseado ali na veiculação do elenco. A gente fechou 12 meses com o elenco, venceu, tá ali para vencer um mês antes de vencer. A agência entra em contato conosco e fala: eu quero renovar mais por mais 6 meses. E aí a gente entra em contato com o elenco e o diretor ele ganha um percentual de 30% do cachê que ele teve para executar o filme. Então, é esse percentual que se aplica no mercado. Tem uma outra questão que é legal a gente pensar algumas imagens específicas. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela tem um barco que é um barco agência. E assim, tem uma produtora que tem a imagem desse barco agência. Se eu vou fazer um filme com um roteiro que tem um barco agência, às vezes eu não consigo gravar, porque talvez o barco nem funcione mais, assim, ou tá numa região remota. Eu tenho que comprar essa imagem da produtora e ela coloca o valor que ela quer. Essa é uma questão, não existe tabela. Se ela falar assim, não quero vender, quero 100 mil reais por 2 segundos, ela pode fazer. Isso acontece bastante também, por exemplo, em Correios. Correios, é que o Correio parou um pouco, agora que vai voltar a ter campanha. Mas você tinha aquela questão das frotas, tal, dos caminhões, tal, porque não é uma coisa tão simples de produzir, tá? Então, são imagens específicas que você, como produtora, faz a captação, você tem o direito delas e você pode lucrar um bom dinheiro durante um bom tempo. Boa, Rafa, e também vou complementar aqui, é bem comum a gente ter um banco de imagem de um cliente, principalmente cliente público, que reutiliza a campanha do próprio cliente em campanhas futuras. Então, a gente tem um banco de imagem do cliente e a gente reutiliza essas imagens dentro da própria produtora. Isso pode acontecer também. E aí é a mesma taxa que se aplica. A gente tem que reconsultar o elenco, porque o elenco assinou ali para um comercial de de 1 minuto ou 30 segundos e agora a gente vai reproduzir uma outra peça. Então, a gente consulta o elenco novamente e aplica também esse percentual para a direção de cena. Um pontinho rapidinho que a Ana tinha comentado sobre o sindicato. Vocês hoje conseguem fazer contrato para todo mundo, assim, a frente toda, assim, tipo, é uma parada que acontece, enfim, digital, contrato que seja, mas está acontecendo isso? Muito importante a tua pergunta, muito importante. Uma das coisas que é um item fundamental que vocês vão ver ali na planilha é um seguro de equipe. Seguro de equipe é um valor que é muito baixo, tem várias seguradoras, a gente trabalha com uma que a gente pode passar ali para vocês, mas é fundamental que a equipe esteja segurada, tanto na visita técnica, quando ela inicia o trabalho e começa a ir para a rua, a equipe tem que estar segurada, e para a diária principalmente, porque a gente já teve exemplos aqui em São Paulo trágicos de produtoras grandes que esqueceram de fazer o seguro e é uma bobagem. Então, hoje a gente tem dentro da produtora uma secretaria de produção que é exclusiva para seguro de equipe e contrato de equipe. Então, o contrato a gente segue o modelo do sindicato. E é muito simples, a gente usa um sistema de assinatura online, a produção manda a tabela ali com os dados básicos contratuais, ela gera os contratos e vai para o e-mail para a equipe. Então, 100% da equipe tem que estar segurada, inclusive os terceirizados. Então, equipe de catering, que às vezes é uma equipe que tu vai chamar o catering, mas tem uma equipe ali de 4 pessoas. Equipe de transporte, equipe de efeitista, cliente, todo mundo tem que estar segurado no set. Isso é um mínimo assim que a produção pode fazer num set. E essa questão dos contratos também. A contrato também é muito simples, a gente pode também passar
um modelo de contrato para vocês, mas normalmente se a produção ela preenche uma planilha ali de Excel, os contratos são gerados automaticamente. E aí a gente usa uma plataforma online para assinatura. Beleza, obrigada, Aninha. É, eu vou combinar duas perguntas aqui, já para matar elas duas. A primeira pergunta do Sal, ele perguntou se existe um piso para celebridades. E a outra pergunta é do Vitor, que ele pergunta o seguinte: e para as funções que não aparecem nas tabelas de piso? Por exemplo, eu nunca vi valores para coloristas, artistas de é, VFX, enfim, essas coisas assim. Como que funciona isso aí? Bom, celebridade não tem uma tabela, pelo menos não que eu conheça, e os valores são os mais diferentes possíveis. Eu acho que quanto mais a celebridade estiver em alta, mais ela vai estar cobrando. E uma outra coisa também que é importante é que, assim, quando uma celebridade vai fazer uma campanha, ela não faz um filme só, né? Ela ganha, por exemplo, para fazer o filme, para sair nas peças digitais, para sair nas peças online. Hoje em dia é um guarda-chuva muito grande, né? Não tem mais aquilo de, a celebridade fez um comercial, não. Ela vira o garoto propaganda da empresa. Em relação à tabela ali de pós-produção, eu vou falar para vocês, eu não sei se tem esse valor, mas eu sei que varia muito, tá? Valores de pós-produção. Eu acho que é a área que mais varia, porque você pode ter um colorista que ele vai cobrar X e um colorista que vai cobrar 10x. Vai variar muito ali no quesito. E na parte também de pós-produção, de 3D. 3D você tem empresas que cobram, nossa, uma grana muito alta. E tem gente que. Melhor, mas é também o tamanho da estrutura, né, da empresa. Você sabe se tem tabela para pós-produção, Aninha? Acho que não tem, né? Eu não tenho conhecimento sobre isso, assim, eu nunca vi nenhuma tabela. Eu acho que existe uma prática de mercado também de valores para uma secundagem, por exemplo. Então, para color, para edição, existe uma secundagem ali que também delimita os valores, mas eu não sei se existe uma classe que estabelece esses valores. Eu não sei responder essa pergunta. Ó, eu acho que tem duas questões importantes, que é o seguinte: quando você pensa numa empresa de pós, ela tem ali os profissionais e mais a taxa dela. Então é diferente. Você, vou fazer aqui um fundo 3D. Eu contrato um profissional que vai fazer isso para mim, ou contrato uma empresa. Porque além do valor do profissional, tem o valor de taxa. A Sabrina, que é nosso atendimento, ela colocou aí, e depois eu vou pedir então para a Sabrina fazer um videozinho ou mandar uma resposta depois lá no grupo, porque quando você vai fazer um decupado, principalmente para filme de governo, você tem tabelas. Então, no decupado, você fala assim, ó, a edição custa X. Mas isso é por uma questão muito burocrática que existe, principalmente no mercado de clientes públicos. Beleza, obrigada, pessoal. Não sei se a gente vai ter tempo para muito mais perguntas, mas como a gente já mencionou nas outras aulas, as que não forem respondidas agora nesse momento, a gente vai mandar lá no grupo as respostas. Então, fiquem tranquilos, podem ainda mandar no chat ou mandar depois que a aula acabar. Mas a próxima é do Felipe. Ele perguntou o seguinte: o investimento do cliente é feito apenas no final da produção ou é possível um aporte financeiro inicial? Pergunto isso pelo comentário que o Rafa fez em relação ao caixa da empresa. Bom, no mercado que a gente atua, que a Santeria atua, que são, vamos dizer, clientes de grande porte, normalmente o pagamento ele é depois, e ele vai variar, inclusive, assim, tem pagamentos tem empresas que pagam em 90 dias, acreditem. Empresas privadas, se você é ali padrão dessa empresa. No porte que a gente trabalha, dificilmente você tem um trabalho que você recebe à vista, ou você recebe, por exemplo, 50% antecipado. Eu tenho amigos que fazem videoclipe, por exemplo, que a negociação deles é diferente. Eles recebem dessa maneira, eles recebem, olha, na hora que fechou,
recebe os 50% e na hora que entrega. Mas isso é para produções, acho que menores, né? Produções maiores, a produtora precisa ter esse fluxo de caixa. Beleza, Rafa, obrigada. Mais uma aqui, pergunta do Alan. No caso de grandes orçamentos, o cliente já está disposto a gastar o valor necessário ou o diretor tem que convencer o cliente? Ah, muito boa. Essa pergunta é boa, porque eu vou te falar uma coisa. A gente está num momento aqui da nossa aula que a gente recebeu o briefing, a gente está fazendo um orçamento e a gente vai fazer um tratamento, tá? O cliente pode chegar para mim, a agência falar, falou, Rafa, eu tenho 1 milhão para fazer esse filme, que ele sempre passa um valor. Eu vou lá e passo lá 999 mil e faço um tratamento. A outra produtora manda 1,3 milhão, mas faz um tratamento assim incrível. O dinheiro surge, gente. É incrível como isso acontece. O dinheiro brota, assim, eu não tinha dinheiro. Então, assim, tem algumas produtoras que entram na jogada, o cliente fala assim, eu tenho 1 milhão. Eles vão assim, essa parte de orçamento é importante, mas eles não ligam muito para isso. Eles não querem fazer um orçamento competitivo. Eles focam ali no tratamento, que inclusive é o tema da nossa próxima aula. Então, você pode escolher, ó, vou focar no tratamento que eu boto fé no meu taco. Você vai, que o dinheiro vai surgir, gente. Opa. Temos mais. Acho que vai dar para responder as duas. As duas finais. Vamos tentar. A Gabriela perguntou: na reunião de kickoff, quem está do lado da produtora? Quem está do lado da produtora? Quem precisa estar presente na reunião de kickoff? E já vou fazer a próxima para ganhar tempo. O Rafa perguntou quanto tempo precisa para entregar o primeiro corte para o diretor ver e alinhar para seguir com a pós. Essa questão ali do cronograma varia muito. Às vezes, quando você não tem prazo, você está editando no set. Você está gravando e você já tem um montador lá no set, e às vezes você já edita no set e já mostra para o cliente ali para ele aprovar. Mas se você tem prazo, você leva para casa, você olha, você entrega depois de 3 dias. Varia muito aqui, ó. Daquele ponto que a gente colocou, data de veiculação. Às vezes o cara tem mídia comprada já, você tem que se virar. Aí a Aninha responde a outra, qual que era? Do kickoff, quando o kickoff é com a agência, é importante o time de atendimento, tá? Então, a diretora de atendimento e o atendimento que vai atender aquele cliente é o diretor. Nesse momento, a gente não coloca nenhum freela, a não ser que seja um caso muito específico. Então, o assistente de direção não entra aí ainda, porque às vezes tem algumas questões de manobras internas e até para poupar a equipe externa, se às vezes tem algum ponto, alguma ponta solta, a gente não coloca os freelas ainda nesse momento para ter tudo bem amarrado de informação para passar para a equipe externa. Coordenação de produção e pós-produção. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Em alguns trabalhos, dói no coração. Tem uma questão aí dos profissionais que eles ganham por semana. Então, às vezes o kickoff, se você for esperar um pouquinho, 2, 3 dias, você já cabe ali dentro de uma semana, você não gasta mais. Às vezes o dinheiro é muito contado da semana, você não consegue antecipar um profissional, mesmo sabendo que você vai trabalhar com ele. Pessoal, chegamos aqui ao nosso final de mais uma aula. Eu agradeço a vocês. Aí, espero vê-los aí no nosso workshop sábado. E também teremos a nossa próxima aula quinta-feira que vem, que a gente vai falar sobre tratamento, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa noite, Aninha. Quer se despedir antes da gente encerrar? Legal, foi um ótimo encontro. Obrigada pela essa troca. Obrigada, galera, que interagiu aqui no chat também. Foi um prazer enorme estar com vocês. Legal, e agora aquela salva de palmas, como acontece em todo set. Valeu, pessoal!